Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais inspiradoras e cheias de reviravoltas da Bíblia: a vida de Samuel. Ele não foi apenas um profeta, mas também um juiz e a pessoa que ungiu os dois primeiros reis de Israel, uma figura-chave que marcou a transição de uma nação de juízes para uma monarquia. Estão prontos para essa jornada? Nossa história começa com uma mulher chamada Ana. Ela era casada com Eucana, mas sofria muito por não poder ter filhos. Todos os anos, sua família ia ao templo em Siló para adorar a Deus. E lá, Ana chorava e orava com toda a sua alma. Pedindo um filho, ela fez uma promessa a Deus. Se ele lhe desse um menino, ela o dedicaria ao serviço do Senhor por toda a sua vida. O sacerdote Eli viu Ana orando em silêncio, movendo apenas os lábios, e pensou que ela estava bêbada. Mas Ana explicou sua angústia. E ele abençoou, dizendo que Deus atenderia seu pedido. E Deus atendeu. Ana engravidou e deu à luz um filho, a quem chamou de Samuel, que significa pedido a Deus. Fiel à sua promessa, assim que o menino foi desmamado, Ana o levou ao templo em Siló e o entregou ao sacerdote Eli para ser criado e servir a Deus. Imaginem a força dessa mulher. Entregando seu filho tão desejado, Samuel cresceu no templo, aprendendo os caminhos do Senhor. Naquela época, a palavra de Deus era rara e as visões não eram frequentes. Os filhos de Eli, que também eram sacerdotes, eram homens corruptos e desrespeitavam a Deus e as ofertas do povo. Foi nesse cenário que Deus decidiu falar. Uma noite, enquanto o jovem Samuel dormia perto da Arca da Aliança, ele ouviu uma voz chamando seu nome. Samuel, Samuel! Ele correu até ele, pensando que o sacerdote o havia chamado. Isso aconteceu 3 vezes. Na terceira vez, o sábio Eli percebeu que era o Senhor quem estava chamando o menino. Ele instruiu Samuel a responder. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E foi exatamente o que Samuel fez. Naquela noite, Deus revelou a Samuel o julgamento que viria sobre a casa de Eli por causa da maldade de seus filhos. Foi a primeira de muitas conversas entre Deus e Samuel. A partir daquele dia, todo Israel soube que Samuel era um profeta confirmado do Senhor. Ele cresceu em sabedoria e estatura, e o Senhor estava com ele em tudo o que fazia. Suas palavras não caíam por terra. E ele se tornou um líder espiritual e juiz de Israel, guiando o povo de volta para Deus e longe dos ídolos. Com o tempo, o povo de Israel começou a olhar para as nações vizinhas e a desejar um rei, alguém que pudesse liderá-los em batalhas, assim como os outros povos. Eles foram até Samuel e pediram rei. Samuel ficou triste, pois sentiu que o povo estava rejeitando a Deus como seu verdadeiro rei. Mas Deus disse a Samuel para atender ao pedido do povo, mas que ele deveria avisá-los sobre como um rei governaria, exigindo seus filhos para o exército, suas filhas para o serviço e seus melhores bens como impostos. Mesmo com os avisos, o povo insistiu. Então, seguindo a ordem de Deus, Samuel ungiu o primeiro rei de Israel. O escolhido foi Saul, um homem alto e de boa aparência da tribo de Benjamim. Samuel o ungiu com óleo, um ato simbólico que o consagrava como o líder escolhido por Deus. No início, Saul foi um rei humilde e vitorioso, mas com o tempo, o poder subiu à sua cabeça. Ele começou a desobedecer às ordens diretas de Deus, tornando-se orgulhoso e impaciente. Deus se arrependeu de ter feito Saul rei e enviou Samuel para lhe dar uma notícia terrível. O reino seria tirado dele e entregue a alguém melhor. Essa foi uma das missões mais difíceis de Samuel, confrontar o rei que ele mesmo havia ungido. Deus então enviou Samuel a Belém, à casa de um homem chamado Jessé, para ungir o novo rei. Samuel examinou todos os filhos de Jessé, todos fortes e impressionantes, mas Deus não havia escolhido nenhum deles. Deus disse a Samuel uma frase que ecoa até hoje. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, Jessé mandou chamar seu filho mais novo, Davi, um jovem pastor que estava cuidando das ovelhas. Assim que Davi chegou, Deus disse a Samuel, levante-se e unja-o. Samuel ungiu o jovem Davi ali mesmo, na frente de seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio sobre Davi. Samuel viveu até uma idade avançada, vendo a ascensão de Davi e o declínio de Saul. Quando ele morreu, todo Israel se reuniu e chorou por ele, um homem que dedicou sua vida inteira a ouvir e a servir a Deus, guiando uma nação através de tempos turbulentos com integridade e fé. A história de Samuel nos ensina sobre a importância de ouvir a voz de Deus, sobre obediência, integridade e sobre como Deus pode usar pessoas comuns, desde a infância para realizar seus grandes propósitos, uma vida dedicada que mudou o curso da história de Israel para sempre. E aí? Gostaram de conhecer mais sobre a vida de Samuel? Qual parte da história mais te impressionou?
Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Tchau, tchau!